Fala pessoal do canal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Pastor Xandão aqui. E hoje eu vou falar sobre o porquê que Deus cura algumas pessoas e não cura outras pessoas. Eu tenho certeza que você já pensou nisso, eu tenho certeza que alguém já te fez essa pergunta. Quem sabe você está passando por um momento aí na sua vida, na sua família, que você fica assim, cara, alguém vem e conta um testemunho de uma pessoa que Deus curou. E aí você fica nessa expectativa também. Por que Deus cura alguns e outros não? Esses dias eu estava assistindo um filme que me chamou a atenção algo que muitas vezes você vai ler na Bíblia e você não percebe. A hora que Jesus chega ali no tanque de Betesda, onde um homem começa a reclamar, Jesus foi lá só por causa dele. Só que a pergunta que Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? E ele fica falando assim, mestre, eu tô aqui, tem muito tempo, ninguém me carrega, as pessoas falam aí que quando as águas se movem, um anjo desce, quem entra na água é curado. Ele contou toda uma história para Jesus e Jesus fala, não quero saber dessa história, eu tô te perguntando se você quer ser curado. E a Bíblia conta que aquele homem fala assim, eu quero, e Jesus cura ele. Só que ali existiam centenas de pessoas que também estavam doentes. Só que a Bíblia não fala nada. Parece que Jesus foi lá só para curar aquele homem. Aí você fala assim, mas por que Deus cura uns e outros não? Na nossa família, quantas pessoas, na sua família também, quantas pessoas que ficaram doentes? Quantas pessoas que morreram doentes? Cara, eu posso falar uma coisa, parece até contraditório, parece até loucura. Mas se você for ler os homens da Bíblia, homens de Deus mesmo, da Bíblia, cara, pega todos os discípulos de Jesus. Segundo alguns historiadores, todos morreram de formas assim estranhas. Apenas João que morreu de morte natural. O resto, um morreu de doença, de zika, o outro morreu cerrado ao meio, perseguido. Então assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus cura algumas pessoas e outras não? Primeira coisa, por causa dos propósitos dele. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aí você fala assim, poxa, mas se Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, por que aquelas bênçãos do passado não acontecem hoje? Por que aquelas curas do passado não acontecem hoje? Ah, é porque nós não temos fé. Pode ser. Mas eu creio que não é só isso. Eu creio que Deus... Se você for olhar a história, Deus trabalha de várias formas na história. Deus não trabalha sempre do mesmo jeito. Senão Deus seria previsível. E Deus não é. E se Deus quisesse fazer algo assim... Não, porque Deus ele pode todas as coisas, ele pode curar todo mundo. Só que muitas vezes, como eu disse, segundo o seu propósito, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito. Se fosse simples assim, Deus podia mandar todo mundo que é crente, que ama ele, que tem compromisso com ele, né? Que Deus falou assim, ó, vão lá nos hospitais, aí coloca todo mundo nos hospitais, acabou. Pode acabar com o sistema de saúde, pode acabar, não vai ter médico, não vai ter nada. É só mandar os crentes orar, que vai sarar todo mundo, vai curar todo mundo e acabou, e aí... Mas não é assim. Por isso que Deus cura umas pessoas e outras não. Tem uma passagem que os discípulos chamam Jesus, fala, Jesus viu um homem lá doente, fala assim, quem que pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus fala, nenhum deles. Ele está assim para a glória de Deus. Então, Jesus ele cura quem ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Para alguns, Jesus falava assim, levanta e anda. Para outros, Jesus cuspia no chão, fazia barro ali, lama e passava nos olhos. Para outros, era necessário tocar nele. Né? A mulher do fluxo de sangue, eu vou tocar nele. Outros, não, de longe. O cara fala assim, olha, o meu filho está lá, dá uma palavra aí que ele é curado. Então Jesus tinha a forma dele de curar as pessoas. Por que uns são curados e outros não? Segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Nós somos finitos demais. A nossa mente é pequena demais de tentar achar, de tentar, mas meu pai, minha mãe, minha avó, porque Jesus podia ter curado. Você sabe mesmo que ele podia curar? Você sabe qual que é o propósito dele nisso? Talvez só assim, mas Deus não tem propósito na doença. Você não sabe, velho. Como eu disse aqui, nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha, gente, eu disse, os discípulos morreram de formas horrorosas, mas foi para a glória de Deus, é aquele homem. Nem ele pecou, nem a mãe dele, nem a mulher dele, nem os filhos, ninguém pecou. Ele está assim para minha glória. Então,
Antes da gente sair falando assim, puxa vida, por que Deus não curou? Porque às vezes vira até murmuração, às vezes vira reclamação. E eu sei que muita gente sai fora da igreja, muita gente não quer saber de Deus, porque o ser humano, gente, o ser humano é engraçado. Ele é pequenininho, ele é nada. O ser humano é uma porcaria. Né? Se Deus parar sua respiração agora, já era, vai enterrar, vai estar fedendo, tchau, vai com Deus, não tem essa com Deus. Só que a gente quer dialogar com Deus, a gente quer questionar Deus, ou seja, a criatura quer mandar em Deus, não, porque tem que ser assim, porque a minha tia morreu, porque o meu pai morreu, porque o meu irmão morreu dessa forma, e não pode ser. Deixa eu te falar, você não é o dono da vida, você não criou nada. Nada. Tem uma passagem em Jó, que Jó pensa em reclamar, Jó começa a conversar fiado, e olha as coisas que aconteceram com ele. E olha quem era Jó, homem íntegro, temente, se desviava do mal, homem reto. E na hora que ele pensou em falar alguma coisa com Deus, em murmurar, em reclamar, Deus fala para ele assim, Jó, você estava onde quando eu criei o universo? É a mesma coisa. Você está reclamando, olha a minha situação, você estava onde? Quando Deus criou o universo, você não é nada, velho. Então não está no nosso direito, ou seja, não é da nossa alçada, dar palpite, opinião para Deus. Ah, eu acho. A gente não tem que achar nada. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Tem um salmo que eu gosto muito, ele fala assim, ó, Deus está no céu e ele faz o que lhe interessa, o que lhe agrada, o que lhe apraz. Então assim, o que Deus quiser fazer, ele faz. E ninguém pode impedir. É certo que nós temos as nossas frustrações, é certo que nós ficamos chateados porque são pessoas que a gente ama, às vezes acontece com a gente e você não entende nada, mas pode acreditar, os propósitos de Deus são maiores do que os meus e os seus. É simplesmente por isso que Deus cura alguns e não cura outros. Tá bom? Se essa mensagem foi bênção na sua vida, ative aí o sininho para você receber mais vídeos como esse. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, solta um comentário aqui embaixo para você. Deixa a sua opinião. Por que você acha que Deus cura uns e outros não? Quem sabe você fala assim, não, eu não concordo. Deixa a sua opinião aqui. E no mais, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Valeu!